Hoje a gente está aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos da Confissão de Fé. Hoje a gente vai falar do capítulo 21, que fala do culto religioso do domingo. A gente vai abordar aqui as diretrizes que o próprio Deus instituiu para o culto, que é uma expressão de adoração a Ele, e que devem ser estritamente observados, sob a exigência de aceitabilidade e de que ele se enquadre como uma adoração escriturística. Então, irmãos, do culto religioso e do domingo, vamos só recapitular uma coisa muito importante. Quer dizer que da autossuficiência de Deus. Primeiro é importante a gente relembrar que Deus ele não precisava se revelar à humanidade. Ele não precisava estabelecer com a humanidade nenhum tipo de relacionamento de maneira que preenchesse o seu ser. Não, Deus ele é autossuficiente, ele não precisa disso. Mas ele decidiu se relacionar, ele decidiu se revelar. Só que essa bênção do relacionamento que ele estabeleceu com a humanidade, com seus escolhidos, ela vem acompanhada de uma série de diretrizes, uma série de princípios que estão na palavra dele, que a gente tem que observar. Porque se a gente não observa esses princípios, a gente incorre no risco de ter o relacionamento com Deus rompido. E Deus ele não se relaciona com qualquer pessoa de qualquer maneira. Ele tem os seus princípios e a gente precisa entender isso. E com culto não é diferente. Deus estabeleceu o culto, que é uma expressão de adoração da sua igreja a Ele, mas Ele deu também à sua igreja princípios para serem seguidos. E esses princípios são muito importantes. O reverendo Augusto Nicodemos, que é bem conhecido no nosso meio, acho que da maioria, ele escreve uma coisa muito interessante no livro dele, Culto Espiritual, já na parte de apresentação. Olha só o que ele fala. O culto público é o aspecto mais visível da vida das igrejas evangélicas. É também uma das áreas da vida eclesiástica mais sujeita a distorções e prejuízo da integridade espiritual dos fiéis e do seu testemunho diante do mundo. Nos dias atuais, as práticas litúrgicas de muitas igrejas têm se revelado com pouca preocupação aos princípios e modelos bíblicos, gerando superficialidade, falta de equilíbrio, fascinação por modismo e descrédito para a causa de Cristo. Se a gente não observa aquilo que o Senhor estabeleceu para que a gente se relacione com Ele, para que a gente cultue a Ele, olha o que a gente pode incorrer. Prejuízo à integridade espiritual dos fiéis da igreja, isso no culto comunitário. A gente pode incorrer num mau testemunho diante do mundo, uma vida superficial, uma vida fascinada por modismos. A gente encontra diversas e diversas igrejas que adotaram uma série de elementos que não são escriturísticos e que acabam abafando a causa de Cristo. O culto ele vira algo para agradar ao homem e não para passar o centro da mensagem do Evangelho, que é Cristo salvando as pessoas, Cristo como o mediador entre o homem caído e Deus. Então foi com essa preocupação que os teólogos da Confissão de Fé criaram esse capítulo 21. E a gente já vê nos parágrafos 1º e 2º do capítulo 21, eu não vou ler a literalidade do texto para a gente ser um pouco mais dinâmico, senão a gente vai acabar extrapolando o tempo. O parágrafo 1º e 2º, eles falam de uma essência que deve permear os elementos que formam o culto. Como assim? Bom, o culto, essa expressão de adoração, é um conjunto de elementos. O culto comunitário que a gente tem aqui é formado por um conjunto de elementos. Como assim? Esses elementos são a oração, a pregação da palavra, os sacramentos. Tudo isso, todos esses conjuntos formam o culto que a gente conhece, formam essa maneira de se expressar, de adorar a Deus. Esses elementos eles devem ser expressados tendo em vista uma essência bíblica. O conteúdo desses elementos deve ser escriturístico. A essência, sabe, deve ser pautada em alguns aspectos. Que aspectos são esses? Primeira coisa, a gente deve reconhecer que tem um só Deus, único e verdadeiro. Então a sua oração, o seu louvor, os sacramentos, todas essas coisas que a gente expressa e que formam o culto, deve ser embasado de que existe um só Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus eterno, triuno. Segundo aspecto, o conteúdo dessa adoração deve ser com temor, com respeito, com invocação, com fé e serviço. O terceiro aspecto que a gente vai embasar os elementos do culto
A forma dessa adoração é de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, entendimento e coração. O modo de adorar deve ser segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa criatividade estética. O manual da adoração é a Escritura. Todos os elementos devem estar embasados na Escritura. A gente não faz de qualquer maneira, mas seguindo aquilo que Deus estabeleceu. E a mediação do culto, a gente tem que ter em mente. A gente não pode orar tendo como mediador no culto qualquer um a não ser Cristo Jesus. Então essa essência deve estar presente em todo e qualquer elemento que a gente apresente como forma de culto. Se a gente vai orar, a gente tem que saber que a nossa oração tem que ter como essência um único Deus, tem que ter como único mediador Cristo Jesus. A gente tem que fazer aquilo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o entendimento. A gente não pode apresentar nada a Deus que não esteja na Escritura. Isso é muito importante. É muito importante porque a gente pode incorrer e não ser aceito diante de Deus. A nossa adoração pode não ser aceita diante dele. A gente não pode apresentar aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho, que é o que está em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante de Deus. Ou seja, a gente tem que oferecer a Deus aquilo somente que Ele nos ordena oferecer a Ele. Toda a nossa liturgia deve ser embasada na Palavra de Deus. Todo o nosso espírito deve ser conforme as Escrituras, não segundo o senso comum, não segundo a experiência que a gente tem de vida, mas segundo as Escrituras. Bom, já nos parágrafos que sucedem, parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, eles falam dos elementos do culto propriamente dito. Os parágrafos anteriores falavam da essência que permeia os elementos. Agora a gente vai falar de cada elemento propriamente dito. Bom, o primeiro elemento que é muito especial é a oração. Os parágrafos 3 e 4, eles vão falar dos aspectos da oração escriturística. Bom, que aspectos são esses? A oração, ela não deve ser somente uma oração individual, que você pede coisas a Deus e apresenta as suas necessidades. Não, a oração também vem acompanhada de uma ação de graças. Essa ação de graças não abrange só a oração em si, mas tudo quanto fazemos no culto, como os cânticos, os hinos e louvores a Deus. É o que está em Filipenses 4 e 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Segundo aspecto da oração é o aspecto confissional. É um outro elemento importante. O que é confessar a Deus na oração? É a gente admitir que a gente se encontra numa condição de pecador e que Deus é poderoso para nos purificar. Esse é o aspecto confissional da oração. A gente tem que ter em mente também que a oração é uma exigência de Deus. Se a gente não ora, a gente incorre em pecado. O ato de orar também pressupõe que nós somos dependentes do Senhor. Quando a gente ora, a gente diz para o Senhor que a gente é dependente dEle. Então esse é um outro aspecto da oração. Agora, uma coisa muito importante, não sei se alguém aqui já foi católico romano. Antigamente, as missas eram rezadas em latim, se eu não me engano. E aquilo gera um pouco de desconforto da parte das pessoas que ouvem. Muitas pessoas não entendem. Pensou se a gente começar a falar aqui em grego, hebraico? Não tem como. Então é importante que a oração e o culto, eles sejam em um idioma conhecido por todos. É o que Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 14, 19, Paulo fala o seguinte: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então o culto deve ser entendido por todos, de maneira que a gente consiga instruir um ao outro. O outro aspecto da oração que é muito importante é que a gente não deve orar pelos mortos. Aquela doutrina do purgatório, que a gente tem que orar pelas almas que partiram, isso não existe no nosso meio. Isso é uma doutrina herética, não tem embasamento bíblico. O último aspecto da oração é que não se deve orar por aqueles que cometeram pecado de morte. Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 16. Mas o que seriam esses pecados de morte?
Bom, o pastor me corrige se eu estiver errado. Mas João ele estava num contexto onde alguns não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. É o exemplo do docetismo e de algumas outras correntes doutrinárias que enxergavam a Cristo somente como um profeta, mas não como Filho de Deus, ou somente um espírito que não se manifestou em carne. A essas pessoas que não acreditam que Cristo era o Filho de Deus, João está chamando de pessoas que pecaram para a morte. Ele está comparando esse tipo de pecado com pecado contra o Espírito Santo. E se a gente tiver consciência de que alguém tem esse tipo de convicção de que Cristo não é Filho de Deus, ele desaconselha que oremos por essas pessoas. Então são aspectos que a gente só vai conhecer se a gente recorrer às Escrituras. Para que a gente não incorra em erros, irmãos, diante de Deus, a gente tem que recorrer às Escrituras. A gente vai ver ao longo dessa aula que a boa vontade não é suficiente para a gente adorar a Deus. A gente tem que conhecer para que a gente apresente a Deus algo aceitável e escriturístico. Vamos correr para a gente não extrapolar o tempo. Os outros elementos do culto, a gente falou da oração. Os outros elementos são a leitura das Escrituras, a pregação da Palavra de Deus, que é a exposição da sã doutrina, os cânticos, os hinos de louvor a Deus, os sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia, os juramentos, os votos, jejuns e ações de graças em ocasiões específicas, são elementos que são apresentados no parágrafo 5º e 6º. Esses elementos, eles devem ser acompanhados por temor e reverência ao Senhor. Assim como a oração, todos eles devem ser embasados na Escritura. Um detalhe muito interessante que eu vi numa mensagem de um professor que chama Luiz Saião, ele é batista, né? Ele se destacou muito no meio evangélico, é um cara que tem bastante conhecimento teológico. Tem uma mensagem dele, numa escola bíblica dominical, que ele fala o seguinte: a nossa intenção diante do culto ela é revelada. Ele começou a falar daquela passagem de Caim e Abel. Abel pegou ali das primícias do seu rebanho, Caim apenas pegou algumas coisas e apresentou a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor, um incenso suave. O de Caim foi rejeitado. E ali se revelou a intenção do coração. Quando a gente apresenta a Deus o nosso culto, quando a gente vem para a casa do Senhor, a nossa intenção é o que chega a Deus como cheiro suave ou como algo que é rejeitado. Deus ele não vê o externo do homem, mas ele atenta para a intenção do seu coração diante dele. Então, quando aqueles dois irmãos, um apresenta um sacrifício que é incenso suave às narinas do Senhor, o outro apresenta algo que foi rejeitado, a intenção do seu coração se revela. Um pegou o mais especial do seu rebanho e apresentou ao Senhor, e o outro simplesmente pegou o que estava ali, vou levar para Deus, de repente com interesse. Então essa é a intenção de estarmos aqui na casa do Senhor, ela é revelada diante dele, porque diante de Deus nós estamos despidos de toda máscara, de todo filtro. Aquilo que a gente pode aplicar nas redes sociais para tapar as imperfeições, diante de Deus está tudo descoberto. Ele sonda os corações, esquadrinha os rins, e no culto isso é revelado. Um detalhe interessante do parágrafo 6º é que fala de um local de adoração. O parágrafo 6º ele nos mostra que nós não temos mais a necessidade de um templo específico para adorar a Deus, para fazer um culto. No Antigo Testamento, o templo era lá em Jerusalém. Agora, nós, crentes da Nova Aliança, nós podemos nos reunir na nossa casa, nós podemos nos reunir na esquina para fazer um culto, mas a gente não pode abrir mão também do dia do Senhor, do dia que é especial, do culto comunitário. A gente não pode abrir mão disso. Então são esses aspectos desses elementos do culto do Senhor. É importante a gente recorrer às Escrituras. Irmãos, eu estou correndo um pouquinho para dar tempo, senão a gente não vai conseguir. Parágrafo 7º e parágrafo 8º, eles falam do dia do Senhor. Bom, a gente conhece que ao longo da história, da humanidade, o ser humano ele adotou, Deus na verdade instituiu um dia para que o homem o adorasse. Esse dia é o 7º dia, é o dia do descanso. Na verdade não significa 7º, mas dia do descanso. Esse sábado ele foi santificado
esse sábado, dia do descanso, foi santificado por Deus para que o homem adorasse ao Senhor. E nesse dia a gente tem que esquecer um pouco dos nossos problemas, esquecer, na verdade, na sua totalidade dos nossos problemas, e a ênfase daquele dia deve ser adorar a Deus e buscá-lo. Então, na antiga aliança, o dia que foi instituído foi o 7º, certo? É o sábado para eles. Nós, crentes da nova aliança, como tudo se fez novo, há uma nova criação. Tudo que aponta no Evangelho é para isso, que há uma nova criação, há uma nova construção. Como fala em 2 Coríntios 5,17, nosso dia de adoração é o primeiro da semana, não é mais o último, é o domingo. Mas a essência disso que eu estou querendo dizer para vocês é que nós devemos separar um dia especial para o Senhor. Nós não podemos viver sem separar um dia de adoração ao nosso Deus. Nós não podemos tratar isso com descaso. Isso é muito importante. Bom, irmãos, então a gente já falou da essência dos elementos que estão no culto, a gente falou dos elementos propriamente ditos, e agora a gente vai para as conclusões. O que a gente pode concluir disso tudo? Eu espero que vocês tenham entendido até agora. O culto, em sua verdadeira essência, ela é uma expressão de adoração e louvor a Deus, que é implantada pelo próprio Deus no coração daqueles que foram alcançados pela graça. E essa prática de adorar a Deus deve ser prestada de maneira bíblica, porque existem princípios, balizas de um culto ao Senhor, regras tão importantes que, se elas não forem seguidas, elas fazem da adoração algo que não é aceitável. Então a gente deve recorrer às Escrituras para prestar um culto a Deus. Vamos às aplicações. A primeira aplicação que eu tirei de todo esse estudo é que nós devemos desejar estar no culto ao Senhor. Passar só uma mera ilustração, não estou comparando, mas é uma mera ilustração. Não sei se alguém aqui já foi no estádio de futebol, lotado. Alguém já foi? Então, todo o processo começa quando a gente escolhe lá a camisa do time do peito, certo? A gente coloca a camisa do time do peito e a gente entra num estado de espírito diferente, não é verdade? A gente fica animado, ansioso. Aí a gente vai para a rua, pega o carro ou a condução. Se a gente encontrar alguém diferente, mas que veste a mesma camisa de time, a gente pode não se conhecer, mas tem algo que liga a gente, não é verdade? Afinal, a gente tem o mesmo objetivo, torcer pelo mesmo time, a gente quer a vitória. Então a gente entra naquele estádio lotado, uma multidão de pessoas desconhecidas, mas que cantam o que eu canto e pensam o que eu penso e desejam a vitória. A respiração muda, o coração bate mais forte. Isso é uma coisa secular, é um lazer, beleza, faz parte da vida do homem. Às vezes a gente se distrai, a gente tem que se distrair. Mas por que muitas vezes isso não acontece quando a gente vai vir para a casa do Senhor? Por que às vezes acontece comigo, por exemplo, quando eu vou pegar minha roupa lá para vestir, para vir para o culto, por que eu não sinto meu coração bater mais forte? Porque eu vou encontrar aqui pessoas que talvez sejam desconhecidas, mas que estão unidas por algo muito maior do que uma camisa de time de futebol, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar o mesmo louvor, nós vamos falar das mesmas coisas. E por que a nossa respiração não fica tão diferente, já que a gente vai se colocar diante daquele que é dono da nossa vida? O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode se permitir tratar o culto a Deus como algo meramente comum. É algo diferente, que deve tomar o nosso ser naquele dia, que deve fazer com que a nossa atenção se volte em louvar e se prostrar diante do Deus que tudo fez. A segunda aplicação. Antes disso, eu vou passar o versículo primeiro do Salmo 63. O salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca e exausta e sem água. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Melhor é um dia nos Teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. É isso que a gente tem que ter quando a gente separa um dia para Deus, que a gente não perca essa essência de culto ao Senhor. A segunda aplicação, já terminando, é que boa vontade não basta para cultuar a Deus. Como assim? Meu irmão compartilhou comigo um recorte de isso foi verídico.
recorte de um slogan de uma igreja, acho que de outro estado. Ela ia fazer uma conferência e o nome da conferência é Vem Novinha. Eu falei, meu Deus, isso não é igreja. O que está acontecendo com o povo de Deus? Ah, mas irmãos, e se for boa vontade? Eles estão querendo atrair o público jovem. Os princípios de Deus são inegociáveis. É isso que a gente tem que ter em mente. Irmãos, ainda que a gente pense que algo é aceitável aos olhos do ser humano, não, a gente tem que recorrer à Bíblia para fazer algo escriturístico. A gente não pode agradar ao ser humano, mas senão unicamente a Deus, porque Ele é o centro do culto. Se Ele não for o centro do culto, do que adianta? A gente vai se reunir como se fosse um encontro social. Não pode acontecer isso. É o que está escrito em 1 Crônicas 13:7. Davi trazendo a Arca da Aliança, né? Coloca sobre um carro novo. Os bois então carregam a Arca da Aliança e, a certa altura do caminho, os bois tropeçam e um homem chamado Uzá vai tentar ajudar com boa vontade, acudir. Quando ele toca na arca, ele cai morto. Por que isso aconteceu? Porque boa vontade, unicamente boa vontade, sem obedecer à vontade de Deus, não significa nada. Não significa nada. Eles estavam numa euforia tão grande de adorar a Deus que eles esqueceram da própria lei de Deus. Deus falou o seguinte: coloca varas de acácia nas argolas da arca. E quem que tem que carregar essa arca? São os bois? Não eram os bois. Eles esqueceram do que Deus tinha estabelecido e simplesmente levaram a arca. E com boa vontade uma pessoa morreu. E significa o quê? Boa vontade, simplesmente não adianta nada diante do Senhor se você não observar a sua lei. O terceiro e último aspecto, já terminando. Não podemos ser apenas cumpridores de liturgias. Nós devemos ter uma vida cotidiana reta. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Dr. Augustus Nicodemos, no seu livro Culto Espiritual. Coisa interessantíssima. Beleza, a gente estabeleceu todas as regras do culto, a gente obedece toda a liturgia, a gente está aqui todo domingo, graças a Deus por isso. Mas e se a gente não tiver uma vida cotidiana reta? Como é que a gente concilia isso? Se eu passo de segunda a sábado, eu estou lá, sabe? Como se eu não tivesse Deus como meu Deus e vivo uma vida como se eu não tivesse sido transformado em uma nova criatura, mas no domingo eu estou aqui, cumprindo a liturgia. A gente não pode fazer da liturgia e da teologia um ídolo do nosso coração. Mas a liturgia e a teologia devem ser elementos de adoração a Deus. Mas a adoração a Deus, como eu já falei, ela não parte de um povo qualquer, mas de um povo eleito e separado, um povo que tem vida com Deus. Então, cultuar a Deus de maneira comunitária ou de maneira individual parte de um povo escolhido e separado, de um povo que tem uma vida santa e reta. É o que o reverendo Augusto diz assim na página 133 do seu livro: devemos igualmente impor critérios firmes quanto aos que vão participar do culto. Paulo nos ensina que mais importante que o talento musical, dotação carismática ou capacidade de liderança e comunicação é uma vida em amor. O fato de que alguém é dotado com dons públicos não significa necessariamente que o mesmo deveria ter a permissão para exercê-lo no culto. Sem amor, a sua participação de nada valeria, ele nada seria. É preciso ter uma vida santa, reta, como critério maior do que todas essas outras coisas. Para que você seja igreja, cultuando a Deus na verdadeira essência, de maneira escriturística, nós precisamos ter uma vida reta, uma vida que seja preenchida pelo amor de Cristo. Mais do que ter um dom, a gente precisa ter uma vida pautada na palavra de Deus. Bom, irmãos, agora acabamos e o último versículo que eu queria deixar com vocês. Guarda esse versículo, nós guardemos esse versículo no nosso coração. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que toda a nossa vida seja para a glória daquele que nos criou. Que toda a nossa vida adore a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Amém?